Ave Maria, meus irmãos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria estar de novo com vocês nesse momento aqui de formação. Eu queria convidar vocês inicialmente para invocarmos, né, a presença de Deus Pai Todo-Poderoso, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Mais uma vez, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Né? Hoje vamos falar, meus irmãos, da continuidade ao estudo sobre o tratado, né? E vamos então hoje para os últimos capítulos, capítulo 7 e o capítulo 8. Na verdade, nós não estamos assim fazendo um estudo a miúde, né, assim do tratado, lendo todos os capítulos, mas fazendo assim um resumo, explicando mais ou menos, né, o que há de mais importante em cada capítulo. Isso não quer dizer que os senhores e as senhoras, né, não têm que ler o tratado. Sim, temos que ler. Vamos ler e buscar entender novas informações. O Espírito Santo, ele vai iluminando a gente em relação àquele conteúdo tão rico, tá certo? Não esquecer de sempre, quando for estudar o tratado, invocar o Espírito Santo e pedir que ele nos oriente, que ele abra a nossa mente e o coração para entendermos assim de forma muito clara e perfeita qual é a sua vontade, qual é a sua mensagem sobre esse material tão rico e tão fundamental para a nossa consagração, tá bom? Então, nós vamos iniciar, e aqui eu coloquei uma imagem de São Luís Maria, falando algo assim que para a gente é um consolo muito grande, né? Deus quer servir-se de Maria Santíssima, na santificação das almas. E o tratado inteiro, a proposta dele é exatamente nos levar a Jesus, porque a consagração que nós chamamos de consagração a Nossa Senhora, o termo correto é consagração a Jesus pelas mãos de Maria. E Nossa Senhora vai ser o nosso grande modelo, né? Ela vai ser a nossa condutora, a nossa coordenadora nesse caminho de santidade, né? E lembre-se, quando eu falo santidade, eu estou falando de uma vida em Deus, né? Todos nós somos chamados à santidade. As pessoas, elas se espantam às vezes quando fala de santidade, tem até medo de dizer assim, eu quero ser santo, né? Com medo que isso soe esquisito no ouvido das pessoas, e a gente não pode ter esse respeito humano, né? Deus, ele nos convida à santidade. Sim, o projeto inicial de Deus para todas as pessoas é a santidade. E a santidade é uma luta diária, né? É uma busca de perfeição, mesmo sabendo dos nossos limites, das nossas dificuldades, né? Das nossas imperfeições, né? Mas Deus, na sua misericórdia, ele nos concede graças especiais. E Nossa Senhora, quando nos propõe, né, nos propõe o tratado, a consagração a ela, a Jesus, né, pelas mãos de Nossa Senhora, ela nos oferece ao mesmo tempo um caminho de santidade curto, né? Menos doloroso, porque nós vamos nos envolver com um modelo de santidade que é a própria Mãe de Deus. Ela nos oferece o seu ventre, o seu seio, né? O seu ser de santidade para nos conduzir a esse modelo, né? Vamos ver isso mais tarde em relação ao tema de hoje, mas Nossa Senhora ela é chamada, sim, de forma de Deus. E essa forma de Deus é um jeito muito prático de adquirir um modelo. É uma forma pronta, né? Nós temos essa graça. Então, quando nós somos convidados a viver a consagração, nós nos envolvemos com essa proposta. Então, meus irmãos, Deus quer servir-se
de Maria Santíssima na santificação das almas. Então, isso é um projeto para esse momento. Nós, então, vamos ver aqui em seguida, né, os dois capítulos que nós vamos trabalhar hoje. Deixa eu passar aqui um pouquinho, só um instante. Prontinho. Aqui já está ok. Pronto. O capítulo 7 e o capítulo 8, como eu havia falado para os senhores, para as senhoras, né? Então, o capítulo 7, ele nos dá uma síntese, né, em relação àquilo, quais são os benefícios grandiosos, maravilhosos efeitos da devoção, né, a Nossa Senhora a partir dessa consagração. Quais são os maravilhosos efeitos dessa devoção na alma, né, que lhe é fiel. Nossa Senhora nos promete, né, uma vez que nós nos entregamos e assumimos de forma verdadeira a sua consagração, a consagração ao seu Imaculado Coração, pelo médio de São Luís Maria Grão de Montfort, ela nos promete um retorno. E esse retorno são, sim, né, maravilhas para a alma. Eu vou abordar um a um e tentar explicar um pouco de cada um. Peço a paciência dos senhores, porque como o texto ele é muito longo, eu tentei resumir ao máximo para que a gente pudesse ter uma noção já assim de cada capítulo, né? Vamos lá. Então, no primeiro item aqui, ó, o conhecimento, o primeiro artigo é o conhecimento, né, e o desprezo de si, conhecimento e desprezo de si, né? Pela luz que o Espírito Santo vos dará, por intermédio de Maria, sua querida esposa, conhecereis vosso fundo mal, vossa corrupção e vossa incapacidade para todo bem. E em consequência deste conhecimento, vos desprezareis, e será com horror que pensareis em vós mesmos. Né? Quando você vê um texto desse, quando ele pensa nos propósitos que o mundo hoje assim tenta oferecer às almas, aos humanos, né? Eles falam muito de autoestima o tempo todo, que você, mesmo estando na fossa, estando na pior, você não pode ter essa impressão e nem mostrar isso para as pessoas, porque nós somos superiores e etc. Eles não querem dar para a gente uma imagem de um super-homem, uma super-mulher impecável, que não tem nenhum tipo de problema. São pessoas que têm assim uma estrutura física, biológica, espiritual, social, acima de qualquer suspeita. Né? Só que quando São Luís, ou quando a espiritualidade, os conceitos de espiritualidade, quando eles falam de crescimento, o crescimento ele parte de um recolhimento, ele parte de uma atitude de humildade, né? São João já dizia isso, João, o primo de Jesus, né? Convém que Cristo cresça e que eu desapareça. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista religioso, grande é aquele que se faz muito pequeno. É aquele que reconhece a sua miséria e implora a misericórdia do Senhor. Quando você tem uma alma humilde, uma alma recolhida e confiante e confiante na misericórdia de Deus, você vai ser assistido e vai estar recebendo graças, porque Deus ele resiste ao soberbo, mas ele derrama sua graça, suas bênçãos, né, seu amor sobre os humildes. Então, a atitude de humildade é o princípio de toda a vida cristã. O princípio de humildade é a base de qualquer boa oração. Então, quando você vai se colocar em oração, a primeira atitude é a humildade. Quando esse texto fala do conhecimento e o desprezo de si, é como se você recebesse uma graça especial de enxergar na sua alma, na sua vida, as suas misérias. Você entender, né, quais são as manchas, as barreiras, os problemas que existem em você e que impede de receber a graça divina. Está lá em
Isaías 59, versículo 1 e 2, né? Não, não é a mão de Deus incapaz de vos abraçar, nem seu ouvido incapaz de vos escutar. São os vossos pecados que põem uma barreira entre vós e vosso Deus. Quando você pensa nessa questão, que a graça de Deus ela fica impossibilitada por conta do meu mal, do pecado que mora em mim, então, a medida de quem está buscando uma ascese na espiritualidade é romper com o pecado, é não aceitar o pecado, é lutar contra esse pecado que insiste em nos derrubar, né? Imagina um fio oxidado, a energia não passa. Quando o fio tá com resíduos de oxidação, a energia ela não passa. O homem, quando está em pecado, ele tem essa mesma situação, né? A graça de Deus não passa. Ela se rompe por conta daquela oxidação, por conta do nosso pecado. Conhecimento de si é como se você estivesse morando num quarto escuro e você sabe que ali tem muitas coisas, mas você não sabe exatamente aonde está. Quando Deus te dá essa graça da iluminação interior, a graça de você reconhecer e enxergar a si mesmo, é como se de repente naquele quarto escuro, né, viesse uma luz. Então você passa a enxergar todos os detalhes daquele quarto que você mora e que pô, você não sabia onde estava tudo. Você andava e tropeçava e batia nas coisas, não sabia exatamente onde estava o objeto tal e etc. E, meus irmãos, então essa graça do conhecimento de si, ela é uma graça muito especial, porque você passa a enxergar verdadeiramente o seu eu. Você passa a entender como Deus te vê, e não como as pessoas imaginam que você é. E esse ponto dessa visão de Deus em relação a você, acredite, é o ponto mais importante. E você tem que entender isso como uma necessidade de ter uma vida na graça de Deus. Então, o conhecimento de si, né? O texto diz o seguinte, deixa eu mostrar para você aqui a segunda parte. Ele fala: considerai-vos, né, como uma lesma asquerosa que tudo estraga com sua baba, como um sapo repugnante que tudo envenena com sua peçonha, ou como uma serpente traiçoeira que só busca enganar. Então, aí ele continua ainda colocando a nossa atitude humana como algo realmente muito asqueroso, como algo muito ruim, né? Então, essa visão dessa situação ruim em relação à nossa alma é uma predisposição de uma busca de misericórdia. Você reconhece o seu pecado, você reconhece as suas dificuldades, a sua miséria, a sua indiferença em responder a Deus quando Ele lhe transmite amor, vida, graça, saúde, bênção e tudo mais. E a gente responde de uma forma muito falha, né? E quando nós não mostramos que o nosso amor, que nós muitas vezes expressamos, não é verdadeiro, as palavras mais desgastadas hoje no mundo é amor, Deus e mãe. As pessoas falam eu te amo sem querer dizer nada. E muitas vezes também, no ponto de vista religioso, as pessoas dizem que amam a Deus, mas a prática diz o contrário, né? O esforço de melhoramento diz o contrário. As minhas intrigas, as minhas raivas, as minhas maledicências mostra que eu não tenho esse amor todo que eu digo ter a Deus, porque quem ama a Deus, né, vive e busca o amor, mesmo sabendo das nossas limitações. Mas quando você ofende o irmão, ofende uma pessoa que você entende que merecia uma atitude diferente, você de repente destruiu a imagem ou fez fofoca, não sei o que, não sei o que, você, quando está envolvido no amor de Deus ou na busca de Deus, você sente a ofensa não só para com o irmão, mas especialmente contra Deus. É um pecado contra o amor, contra a caridade, tá bom? Então, a humildade de Maria
vos dará, enfim, parte de sua profunda humildade, com que vos desprezareis a vós mesmos, sem desprezar pessoa alguma, e gostareis até de ser desprezado. Isso é uma atitude muito própria dos santos, né? São Francisco, de modo especial São Francisco, mas vários outros santos, inclusive São Luís Maria, eles não tinham muito apreço aos elogios, não, né? Eles entendiam que as pessoas às vezes faziam o elogio, mas o elogio era algo que para eles devia ser atribuído a Deus e não para ele. Então eles não ficavam muito empolgados. Hoje muitas pessoas parece que são movidas a elogio, né? A gente tem que ter essa aprovação, esse reconhecimento, senão ela fica depressiva, fica triste, cabisbaixa e etc. Né? Então, às vezes é uma carência de atenção, uma carência, né, de enaltecimento humano. E a pessoa, quando ela tem uma vida mais imbuída do ponto de vista religioso, ela não liga muito para isso, porque ela sabe que convém que Cristo cresça e que eu desapareça. Né? Às vezes, as pessoas que te aplaudem são elas também que te jogam pedras. Né? Assim fizeram com Jesus. Então, se você entender que isso não vai encher barriga e que também não tem lá tanta importância, você vai passar a preferir ficar no último lugar e ser chamado lá para frente, do que ficar lá na frente e dizer assim, aí não é o seu lugar, por favor, levante e sente lá atrás. É uma atitude mais humilhante, né? Então é preferível você se colocar na sua condição, né, de humildade, né, reconhecer o seu nada e ficar sempre atrás, né? Porque os últimos serão os primeiros. Está no Evangelho, tá bom? Então, o primeiro ponto, o primeiro conceito é conhecimento e desprezo de si mesmo, tá certo? Lá no capítulo 7, vocês irão ver isso. Logo em seguida, vocês vão ver participação da fé de Maria, né? Esse é o segundo ponto importante, e o texto diz o seguinte, né? A Santíssima Virgem vos dará uma parte na fé. A maior que já houve na terra foi a fé de Maria, maior que a de todos os patriarcas, de todos os profetas, apóstolos e todos os santos, né? Agora, reinando no céu, ela já não tem esta fé, pois vê claramente todas as coisas em Deus. Pela luz da glória, né? Com o assentimento do Altíssimo, ela, entretanto, não a perdeu ao entrar na glória. Guardou para seus fiéis servos e servas na igreja militante. Então, Nossa Senhora ela vai participar com seus filhos consagrados, né, a sua fé. Maria, ela ofereceu no alto do Calvário algo que nem Jesus ofereceu, o sacrifício da fé. Tu imagina uma coisa, Nossa Senhora escuta do anjo que ela vai ser mãe de um Deus, né? Conceberás e darás um filho, lhe para o nome de Emanuel, que significa Deus conosco, e o reinado dele não vai ter fim. Quando ele falou aquilo para ela, o reinado dele não vai ter fim. E lá na cruz, ela vê o Cristo morto, não é? Naquele momento, ela deve ter lembrado das palavras do anjo. Para uma pessoa que não tivesse fé, seria o desespero, seria a decepção completa. Mas Nossa Senhora sabia, ela tinha a certeza da promessa de Deus e sabia que seu filho realmente era Deus. Então, a fé dela não morreu naquele momento, não parou naquele momento. Nossa Senhora, ela ofereceu, junto com a morte de Cristo, o sacrifício da sua fé. Eu acho que muito mais do que Abraão. Abraão, que é chamado pai da fé, quando Deus exige que ele oferte, né, em sacrifício o seu único filho, e dizia para Abraão que você, Abraão, será pai de uma grande multidão, né? Que tu terás filho como os grãos de areia da terra, um homem já de idade, já de uma idade muito avançada, como ele ia ser pai, né? É uma questão que naquele momento, para ele, ele não quis entender, ele apenas confiou. Assim
é a atitude de quem tem fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E Nossa Senhora sempre mostrou na sua vida inteirinha, né, esse baluarte de fé, essa multidão de graça de fé. Quando é que a pessoa não tem mais fé? Né? A fé acaba quando? A fé, meus irmãos, ela acaba com a visão. Acaba com a visão no sentido de que quando você enxerga o motivo da sua fé, você não precisa mais ter fé. Não se escandalize, mas Jesus Cristo, ele não tinha fé, porque ele não precisava ter fé. Ele tinha a visão beatífica de Deus. Nossa Senhora, quando encontrou com a Trindade Santa, ela não precisa mais ter fé. Porque a fé é algo que você não vê. Quando você passa a enxergar aquilo, você vai ter fé. Tem até um fato para dar uma justificada nisso que estou falando, de uns padres que estavam comentando sobre o milagre do sangue de São Januário, né? Acho que é São Januário mesmo, que o sangue todo ano ele se liquidifica, ele vira, ele está em formato, ele está em um formato como se fosse coagulado e ele vira líquido, né? Então isso é uma graça que foi concedida já faz anos, já está com mais de 800 anos, que isso acontece ano a ano. E quando ele não vira líquido, é sinal que aquele ano vai ter algumas dificuldades, ou muitas dificuldades. E alguns padres comentando sobre isso, né, dizem assim, eu não sei se isso é verdade, eu creio que, não sei, eu não acredito. E os padres comentando sobre isso, né, isso dentro de uma igreja, aí tinha um bispo ouvindo a conversa deles. E esse bispo, de repente, olhou para eles e falou assim, olhe, sobre esse fato que vocês estão falando, eu quero dizer a minha opinião. Eu não acredito. Aí eles olharam para o bispo assim e falaram assim, o senhor não acredita? Como assim? Não, porque, veja só, eu estive lá, eu vi o milagre acontecendo. Eu fui convidado porque, como bispo, nós temos algumas vantagens de ficarem próximo do altar e no momento que que esse fato ocorre, estávamos todos próximos. E o sangue, ele está lá, em formato de sólido, formato sólido, e a graça é exatamente essa, que naquele dia, naquele ano lá, no dia da festa, ele vira líquido. Aí o bispo fala assim, eu não acredito, porque eu vi acontecer. Eu vi na hora que o sangue sólido se transformou em líquido. Então, o que é o sangue do santo, né? Então, eu não preciso mais ter fé, porque eu já vi. Por isso que eu digo que eu não tenho fé. Não sei se vocês entenderam o ponto, mas quando você tem a visão de Deus, você não vai ter fé em Deus, porque você viu Deus. A fé é algo que você não vê, que você não enxerga. Você apenas crê que existe. Na hora que você, de tanto crer que existe, viu, você acabou a necessidade da fé em relação àquilo. Nossa Senhora, quando nos envolve e participa na nossa alma com a fé dela, a fé que ela sempre nutriu em relação a Deus e a seu Filho, né, é uma graça muito grande. Infelizmente, muitas pessoas sonham e desejam ter fé, mas a fé, além de ser um dom de Deus, ele é um dom que é nutrido, né? São Paulo diz que a fé entra pelo ouvido, ou seja, né, ai de mim se eu não evangelizar, eu tenho que levar as pessoas a motivação para que elas venham a crer, mesmo sabendo que a fé é um dom, é uma virtude teologal, essa virtude ela é dada às pessoas, mas eu tenho que nutrir essa fé. Então, eu já ouvi vários comentários de pessoas que dizem assim, eu queria tanto ter fé, eu queria tanto acreditar que existe um céu, que existe não sei o quê, mas infelizmente as minhas ideias que eu absorvi na minha história de vida, tudo que eu sei me impede de crer nisso. É triste a pessoa dizer isso, mas eu entendo perfeitamente bem, porque você é aquilo que você come
e o que você lê. Tudo que você lê, não só do ponto de vista de livros, mas do que você escuta, do que você assiste. Isso vai construindo um ser espiritual e biológico. Por isso, o cuidado nas coisas que você anda lendo. O cuidado nas coisas que, de repente, você pode estar escutando. Filmes, novelas, livros e pessoas podem construir uma ideia, né? Então, tem pessoas que te fazem ser melhor e tem pessoas que te fazem ser pior. E isso é uma coisa muito verdadeira. E você sabe quem são as pessoas que você tem que se afastar. Não é ser inimigas delas, não é você desrespeitá-las, não é você não socorrê-las no momento de necessidade, mas é você não conviver. Porque tem pessoas que não dá para conviver. E isto é fato. Porque elas têm em si, né, uma carga muito ruim de informação. Você é o que você lê e o que você come. O que você lê significa não só o que está no livro, mas as coisas que vão acontecendo em torno de você, você vai fazendo as suas leituras, né? Você vai absorvendo certas ideias. E muitas vezes essa leitura é muito mais por atitudes do que por palavras. As palavras, elas encantam, mas o exemplo arrasta, tanto para o bem quanto para o mal. O modelo de atitude, ele pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Então, nós temos a carência, nós temos a necessidade de ter uma fé verdadeira, uma fé alimentada. E a grande graça que Nossa Senhora nos promete com a consagração é ela nos abençoar com a sua fé, ela nos envolver com o dom de fé que ela sempre teve aqui na Terra. E que Deus, né, por sua misericórdia, ele aceita e permite que Nossa Senhora venha nutrir todos aqueles que se envolverem com essa consagração. Então, eu vos convido mais ainda, né, a assumir isso com muita vontade, sabendo que os filhos de Maria, eles serão labaredas de fé. Eles terão a, a força de mostrar o amor no Cristo, a fé no Cristo. Eu disse isso para vocês no outro momento, aquele texto do Evangelho. E quando Cristo vier, encontrará fé sobre a terra? E eu disse para vocês, sim, Jesus ele vai encontrar fé sobre a terra. Ele vai encontrar os marianos, os filhos de Maria, aqueles que vão estar vivendo intensamente o amor, a Eucaristia, a Santa Missa, aqueles que estarão rezando o Santo Rosário, lendo a palavra de Deus, fazendo obras de caridade. Eles serão alimentados e nutridos pela força da fé que também vem de Maria. Então, esses marianos no mundo todo, eles serão sim esse modelo de fé. E eu creio piamente nisso, que Nossa Senhora não vai deixar esmorecer nenhum de seus filhos. Então, a fé em Nossa Senhora, a fé que ela vai nos presentear pela consagração é algo muito grande, é algo muito maravilhoso. O terceiro ponto, meus irmãos, né, é a graça do puro amor. A graça do puro amor. Vou colocar o texto para vocês lerem um pouco comigo. Então, esta mãe, né, do amor formoso, como diz Eclesiástico, aliviará vossos corações de todo escrúpulo e de todo temor servil. Ela o abrirá e alargará para correr pelo caminho dos mandamentos de seu filho, com a santa liberdade dos filhos de Deus, e para nele introduzir o puro amor de que ela possui o tesouro, de tal modo que não mais vos conduzireis como fizeste até aqui, pelo receio ao Deus da caridade, mas pelo puro amor unicamente. Esse texto, né, que está no tratado, capítulo 7, é o terceiro ponto do capítulo 7. A graça do puro amor é outra grande necessidade nossa. Porque eu falei agora há pouco, as pessoas, nós temos às vezes essa manifestação, eu amo a Deus, eu amo, como eu te amo, Senhor, como eu te amo,
mas parece que a minha prática diz o contrário. Parece que a nossa prática, né, nos denuncia. E a graça do puro amor é aquele amor verdadeiro. É quando você faz as coisas por Deus, não com o sentimento ou com o pensamento de receber algo. Né? Eu vou fazer porque eu vou ganhar isso de Deus. Eu vou fazer isso porque Deus vai me recompensar assim, assim, assado. Eu sei que nós temos muitas necessidades e carências e precisamos sim da graça de Deus. Mas quando você ama verdadeiramente, você não faz com a intenção de receber. Humanamente falando, nós já sabemos disso. Quando você ama uma pessoa de verdade, você quer, antes de qualquer coisa, o bem dela. Embora você não receba bem nenhum. Embora você não receba recompensa nenhuma. Mas quando você entende que a pessoa que você ama, ela está sendo beneficiada e feliz, essa é a sua alegria. Isso de quem ama verdadeiramente, com puro amor. Puro amor. Nossa Senhora, ela nos promete aqui nos envolver com o puro amor. E o puro amor vai nos dar a certeza que os mandamentos, né, que o caminho que nos é proposto para obedecer e servir a Deus, não é aquela coisa que as pessoas falam que se eu não faço, serei castigado, o medo, o temor de você estar fazendo as coisas para Deus, sempre com o sentimento de que se eu não fizer, eu estou ferrado. Né? É quase que uma coisa assim, obrigada. Então parece que esse sentimento ainda não é de quem ama, mas é de quem está aprisionado a uma ideia. Quando você realmente ama, você faz com muita espontaneidade, você faz com muita dedicação, você faz com muita vontade. Eu não sei qual a santa que dizia isso, mas ela falava assim, meu Deus, acho que Santa Teresinha, ela dizia o seguinte, assim, meu Deus, eu acho que do inferno ninguém manifesta amor para contigo. Ninguém no inferno, é um pensamento meu maluco, mas veja só, ela dizia assim, eu acho que no inferno ninguém lança uma palavra de louvor ou de amor a ti, Senhor. Quando penso nisso, tenho até vontade de ir para o inferno, para que de lá eu possa te oferecer louvores, cantar hinos de amores a ti, Senhor. Você pensa numa situação dessa, você fala, a pessoa deseja ir para o inferno, para que de lá ela manifeste amor a Deus. Isso é um puro amor. Isso é puro amor. São Padre Pio, ele aceitou muito sofrimento na carne em benefício da salvação das almas. Então, ele recebeu de Deus a promessa de que se ele sofrer, ele aceitasse o sofrimento, ele passou 50 anos com as chagas, com o sofrimento físico, né? Por conta das chagas que ele recebeu como um grande dom de Deus, não tenha dúvida, mas ele sofria, ele sentia dores no corpo, todo santo dia. Mas ele entendia também que Deus tinha dado essa graça e falou para ele que ele, com essa aceitação, ele iria ajudar a salvar muitas almas. Aí ele fala, Senhor, e se eu aceitar mais dores, mais sofrimentos, tem como dobrar essa quantidade de almas que serão salvas? Então, ele não queria saber se ele estava passando mal, vomitando, apanhando do demônio, sentindo dores no corpo. Ele não queria saber disso, ele queria saber se aquilo iria ajudar na salvação de almas. Porque a grande luta, a grande briga, o grande desejo de Deus no mundo, né, é a salvação de almas. É isso que está no Evangelho. É isso o motivo por que Jesus Cristo ele veio sobre a terra. Ele veio salvar almas. Ele ofereceu-se na cruz, ele ofereceu-se como servo e sofredor, porque ele quis salvar almas. Esse é o grande motivo de amor, salvação de almas.
Então, o puro amor, ele me liberta de todos os interesses vil, né? Às vezes as pessoas ficam zangadas com Deus porque ela pediu, meu Deus, eu queria tanto comprar um carro e tu não me atende, Senhor. Eu te peço tanto esse carro e tu não me atende. Já tenho feito novenas de Pompeia, tenho feito muitas coisas e não tenho conseguido essa graça, né? Como se Deus tivesse que estar fazendo uma troca contigo. O tempo Deus ele dá aquilo que ele sabe que é bom para tua alma, né? Então, a graça do puro amor é você ter uma santidade, né, em relação à tua vida de amor para com Deus, a tua compreensão de amor para com Deus. Você entender que essencialmente você não tem muita importância. O que vale mesmo é você atribuir a Deus, né, tudo que ele merece. Deus, ele é digno, né? Deus, ele é digno de todo amor, de toda adoração, de toda veneração, de tudo, né? Então, esse sentimento, para algumas pessoas, ou para uma grande maioria, é, é meio distante, porque as pessoas ainda, elas amam com condições, elas buscam as coisas de Deus com condições, impondo condições, né? Isso não é puro amor. É você dizer assim para sua esposa, para o seu esposo, né? Eu faço isso por você, mas você faz isso para mim, né? Parece que a coisa ela é condicionada. Então, Nossa Senhora nos promete que essa devoção ela vai nos envolver com a graça do puro amor, tá? Então, o quarto ponto é a grande confiança em Deus e em Maria. Esse quarto ponto também está lá no capítulo 7. São 7 pontos, né? Então, no quarto. Essa grande confiança em Deus e em Maria parece muito com o ponto de vista da fé, né? Da fé. Mas a confiança, ela tem 4 pontos também. Esse item, que é o quarto artigo do capítulo 7, né? Ele coloca 4 pontinhos importantes. Vou colocar para vocês também acompanhar comigo na leitura, né? A Santíssima Virgem vos encherá de grande confiança em Deus e nela. O primeiro ponto, porque não vos aproximareis mais de Jesus Cristo por vós mesmos, mas sempre por intermédio desta bondosa mãe. Esse ponto ele é importante porque é uma graça especialíssima de ter uma representante desse nível, né? Então você ter a certeza que todas as tuas orações, os teus pedidos, né, as tuas ofertas, os sacrifícios que tu vai oferecer, tudo que tu for ofertar a Deus, não vai diretamente por suas mãos, né? Nossa Senhora vai se encarregar de oferecer a Deus, né, todas as pequenas coisas que você quis ofertar, que você ofertou. Ela vai recolher de suas mãos. Isso é muito bom. Isso é muito maravilhoso. Porque quando eu penso assim, na condição humana, o homem cheio de indignidades, o homem cheio de maldade, cheio de pecado, o homem cheio de travas, né? Vou oferecer algo a Deus, eu ofereço água limpa num pote sujo. Eu ofereço uma fruta que, de alguma forma, ela já está estragada, está um pouco estragada. Porque a condição humana, ela mancha, ela não dá uma condição de pureza completa e total nas minhas ofertas. Mas Nossa Senhora, ela se propõe, a partir desta consagração a Jesus pelas mãos dela, ela se propõe a fazer essas ofertas. Ela deixa que eu agora vou oferecer a Deus tudo que você oferecer, meu filho, minha filha, né? Então a certeza que eu vou ter que Deus vai acolher tudo que eu oferecer é completa. Se fosse das minhas mãos, eu oferecendo, eu teria muita insegurança.
eu tenho muita insegurança, né? Porque eu não sei se minha oferta está sendo feita de forma correta, de forma digna, de forma exata. Mas quando Nossa Senhora se propõe a fazer isso, então eu me despreocupo, porque eu sei que Deus vai acolher, porque ela sabe como atingir o coração de Deus, né? O segundo ponto, porque tendo lhe dado todos os vossos méritos, graças e satisfações, para que dele disponha a sua vontade, ela vos comunicará suas virtudes e vos revestirá de seus méritos, de sorte que podereis dizer confiantemente a Deus: Eis Maria, vossa serva, faça-se em mim conforme a vossa vontade. Então, quando eu me consagro, eu ofereço a Deus todos os meus bens espirituais e os bens materiais. Os bens espirituais, né, isso é novo. Nenhuma consagração, nenhuma devoção, né, oferece a Deus os seus bens espirituais. Nem os padres, nem as freiras, quando se consagra na vida religiosa, eles oferecem lá a Deus a sua castidade, oferece a sua vida, assume os votos de obediência, de pobreza e de castidade, né? Eles oferecem, no caso dos religiosos, eles não podem ter, alguém quer dar um carro para um religioso e o religioso aceita o carro, mas o carro é da ordem. Ele é um franciscano, ele recebe o carro, mas o carro fica na ordem, não é dele. O diocesano pode ficar porque não tem voto de pobreza, mas o religioso ele tem voto de pobreza. Então, eles oferecem sim esses pontos, mas oferecer os bens espirituais, não. Isso é próprio do consagrado a Nossa Senhora. Isso é próprio do consagrado a Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora. Essa consagração, esse modelo de consagração, ela traz essa novidade. Uma grande novidade que todos os meus bens espirituais, seja ele lá os meritórios, os impetratórios e os satisfatórios, vai explicar isso em outro momento com mais detalhe, esses bens, eles poderiam ser atribuídos, eu rezar e oferecer para um fulano, um beltrano, quem eu desejasse. Mas, a partir do momento que eu me consagro, eu ofereço tudo nas mãos de Nossa Senhora. E ela que vai ofertar isso para quem ela achar que mereça, que esteja numa grande necessidade. Uma pessoa que esteja passando por um momento de extrema necessidade, de extrema urgência. Ela recolhe esses bens espirituais de seus filhos consagrados e vai atribuir a essa alma para a salvação dela. E isso está bom demais. E isso está perfeito demais. Então deixa que Nossa Senhora vai fazer isso. E aqui ela fala assim que nesse momento, né, quando ela passa a oferecer os nossos bens espirituais, é como se a gente se apresentasse diante de Deus, não mais com as minhas feições, não mais com o meu jeito, mas é como se fosse Nossa Senhora dizendo: eis aqui a vossa serva, eis aqui o vosso servo, né? Essa é a minha oferta. O terceiro ponto desse item ainda, que é o item 4, né? Porque desde que vos deste a ela inteiramente, de corpo e alma, ela que é liberal com os liberais, e mais liberal que os próprios liberais, dá-se-á a vós em troca. Né? Outra situação que para a gente é maravilhosa. Então, é a certeza que Nossa Senhora vai estar na sua vida. Nossa Senhora vai ser inteiramente seu, né? Ela vai estar contigo caminhando inteiramente, vivenciando o teu dia a dia de uma forma muito mais intensa. O consagrado, ele sente isso, ele sabe que Nossa Senhora cuida, ele sabe que Nossa Senhora caminha com ele. Então, essa certeza e segurança que ela nos transmite, isso é um bem muito grande. Isso é uma graça muito especial. O quarto item, né, é o que aumenta ainda a vossa confiança nela, é que,
tendo-lhe dado em depósito tudo o que tendes de bom para dar ou guardar, confiareis menos em vós e muito mais nela, que é o vosso tesouro. Então, se eu não tenho nada, se tudo que eu tinha, todos os meus bens materiais e espirituais, se eu confiei a Nossa Senhora, então eu passo a ter muito mais confiança e segurança nela, sabendo que ela vai administrar, sabendo que ela vai cuidar de todas as coisas, de todas as coisas. Eu tenho que ter essa fé, né, filial, essa infância, quando eu falo infância, não é infantilidade, né? Mas é aquela fé de uma confiança filial, de uma criança que sabe que quando a mãe está presente, ele fica despreocupado. Ele sabe que ela vai fazer a coisa certa. Ele sabe que ela vai banhar, que ela vai alimentar, que ela vai acolher e vai colocar no colo. Ele sabe que Nossa Senhora, como boa mãe, vai fazer tudo que for preciso e necessário para que esse filho se sinta bem e feliz. Então, mais uma grande graça que Nossa Senhora nos oferece, né, quando nos consagramos. O quinto ponto é a comunicação da alma e do espírito de Maria, né? Então, isso tem muito a ver com a nossa espiritualidade. Olha o que diz o texto. A alma da Santíssima Virgem se comunicará a vós para glorificar o Senhor. Seu espírito tomará o lugar do vosso para regozijar-se em Deus. Contanto que pratiqueis fielmente esta devoção, que a alma de Maria esteja em cada um para aí glorificar o Senhor. Que o espírito de Maria esteja em cada um para aí regozijar-se em Deus. Quando Nossa Senhora ela passa a assumir, né, o nosso interior, é como se o Espírito Santo, ao olhar para um de nós, né, ele visse a presença de Maria. Então, a graça dele, as bênçãos, o seu Espírito, os seus dons, vem com tudo para essas almas. A alma que tem nela a marca, a presença, as feições de Maria, é uma alma que atrai o Espírito Santo. Então, é mais um benefício para aqueles que vivem, que buscam viver fielmente essa consagração. Ainda tem mais um pouquinho aqui, estamos concluindo, né? Ele fala, quando virá este tempo feliz em que Maria será estabelecida senhora e soberana nos corações, para submetê-los plenamente ao império do seu grande e único Jesus. Quando chegará o dia em que as almas respirarão Maria, como o corpo respira o ar. Então coisas maravilhosas acontecerão neste mundo, onde o Espírito Santo, encontrando sua querida esposa, como que reproduzida nas almas, a ela descerá abundantemente, enchendo-a de seus dons, particularmente do dom da sabedoria, a fim de operar maravilhas de graça. Foi o que eu acabei de falar, né? Então, esse momento, São Luís, quando ele escreveu isso, ele já previa o tempo de Maria, o tempo que as almas elas respirarão Maria, o tempo que as pessoas irão levar a consagração de uma forma muito mais intensa, que as pessoas estarão envolvidas e desejosas de buscar ser consagrados de Maria, para que possam respirar e transpirar essa pessoa divina, né? Essa divina mulher, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele tinha a previsão desse tempo. Ele perguntava quando será, né? Quando isso irá acontecer? E logo em seguida tem a resposta. Quando no livro mesmo ele coloca, meu caro irmão, meus caros irmãos, né? Quando chegará esse tempo feliz, esse século de Maria, em que inúmeras almas escolhidas, né? Perdendo-se no abismo do seu interior, se tornarão cópias vivas de Maria, para amar e glorificar Jesus Cristo. Aí ele fala, esse tempo só chegará quando se reconhecer e praticar a devoção que ensina.
quando as pessoas entenderem e viver a devoção que ele ensina, que é a consagração. Então, Nossa Senhora, ela vai começar a triunfar a partir de você. O primeiro triunfo do coração de Maria não é no mundo, mas é no seu mundo, é no seu coração. A partir de você, o triunfo vai para a sua família. A partir da sua família, o triunfo vai para a sua rua. Depois da sua rua, para o seu bairro. Depois do seu bairro, vai para a sua cidade. E da cidade, o estado, e vai tomando corpo. E o triunfo de Maria vai se dar a partir de cada um de nós. A partir de cada coração que se abre, que aceita e vive essa consagração. O ponto 6, né, desse capítulo 7 é a transformação das almas em Maria, a imagem de Jesus Cristo. Quando ela fala sobre essa transformação da alma em Maria, usando a imagem de Jesus Cristo, aqui no texto ele vai falar assim: Maria, que é a árvore da vida, for bem cultivada em nossas almas pela fidelidade às práticas dessa devoção, ela dará frutos em seu tempo. E seu fruto não é outro senão Jesus Cristo. A pessoa, ela não vive para outra coisa a não ser manifestar todos os méritos, as graças do próprio Cristo. Vejo tantos devotos e devotas que buscam Jesus Cristo e estes por sua via e uma prática, aqueles por outra, e etc. E muitas vezes, depois de muito labutar durante a noite, podem dizer: nós trabalhamos a noite inteira, nada apanhamos. Lucas 5, versículo 5. E pode-se responder: muito trabalhastes e pouco colhestes, né? Jesus Cristo está ainda muito fraco em vós, mas pelo caminho imaculado de Maria e por esta prática divina que ensinam, trabalha-se durante o dia, trabalha-se no lugar santo, trabalha-se pouco. Em Maria não há noite, pois ela jamais pecou, nem teve sequer a sombra de um pecado. Maria é o lugar santo, o santo dos santos em que se formam e modelam os santos. Nesse ponto, eu queria chamar a atenção de vocês ao que eu disse bem no início, né? Quando Santo Agostinho, ele chama Nossa Senhora de a forma Dei, a forma de Deus, né? Aqui, nesse capítulo 7, as senhoras irão ver e fazer uma comparação com a construção das imagens, como é feito lá as imagens. Ele fala assim, olha, ele usa o termo forma de Maria, usar Nossa Senhora como uma forma de santidade, um caminho mais rápido, um caminho muito mais seguro. Ele atribui que essa forma foi usada por Jesus Cristo, né? E essa forma, quando está pronta, você coloca um líquido, seja o gesso, seja lá um líquido de ferro, alguma coisa. Quando você retira da forma, a imagem já está pronta, o modelo já está de forma exata e perfeita. Diferente de quando você constrói uma imagem a partir do ferro e do martelo, que tu tem que estar fazendo a modelagem, pode sair de um jeito ou de outro, depende muito de quem está fazendo lá, do artesão que está fazendo aquela modelagem, e pode correr risco da imagem vir a quebrar, e etc. Então, ele coloca essas vias de santidade, né, de caminhos diferentes, uma muito mais difícil e outra muito fácil. O caminho fácil que ele nos orienta e propõe é esse modelo, é usar Maria como forma. O consagrado, ele é consciente disso. Nós somos convidados a entrar no ventre de Maria e ela via gerar um novo Cristo, né? Um novo Filho de Deus, né? Repleto de graça, repleto de luz divina. Então, nós buscamos isso sim, porque esse convite e essa graça é dada por Nossa Senhora. O ponto 7, que é o último, um pouquinho maior, a maior glória de Jesus Cristo. Então,
Ele também diz que, a partir dessa vivência da consagração, nós vamos ter, na nossa prática, uma forma, um jeito de glorificar a Deus por tudo que somos e temos. Isso é muito bom, porque nós não sabemos exatamente como glorificar a Deus. Nós não temos, assim, essencialmente essa compreensão acabada, completa. Nossa Senhora sabe como. Então, um modelo que irá nos ajudar a glorificar a Deus intensamente e em todo momento é quando nós estamos em Maria. Então, esse ponto 7, que é a maior glória de Jesus Cristo, né? Ela fala exatamente assim. Ele fala aqui: por esta prática fielmente observada, dareis a Jesus Cristo mais glória em um mês que por qualquer outra, embora mais difícil em muitos anos. Eis a razão do que afirmo, porque fazendo vossas ações pela Santíssima Virgem, como esta prática ensina, abandonais vossas próprias intenções e operações, ainda que boas e conhecidas, para vos entregar e perder, por assim dizer, da Santíssima Virgem. As atividades nossas, explicando, né, serão envolvidas, né, como se fosse de Nossa Senhora, embora as desconheçais, né, e por aí entrais a participar da sublimidade de suas intenções, que foram tão puras, que ela deu mais glória a Deus pelo o menor de suas ações, por exemplo, fiando na sua roca, né, dando um ponto de agulha, e etc. Quando Nossa Senhora, quando ele fala, quando ele fala que as pequenas coisas que Nossa Senhora ela produziu na sua vida, ela louvou intensamente, ela glorificou intensamente muito mais a Deus, muito mais do que os profetas, os santos, etc. Né? Então, é nesse ponto que ele nos informa, nos dá a segurança que nós também vamos ter essa ascese, né? Essa entrega de louvor e adoração a Deus, de glorificação a Deus por nossas pequenas atividades. Serão atividades que ganharão muito mais valor. Então, esses 7 pontos aqui, meus irmãos, são os que o capítulo 7 inteiro, né, vai enumerar. Quando os senhores estiverem lendo lá, eu creio que vai já dar uma facilitada em relação à compreensão. Né? Eu vou aqui partir para o capítulo 8. Capítulo 8, né? Então, o último capítulo do tratado, ele vai fazer uma abordagem muito interessante sobre 2 pontos que vocês irão entender facilmente, tá? O capítulo 8, ele vai falar sobre as práticas de devoção. Ele vai falar sobre as práticas exteriores e as práticas interiores. As práticas exteriores, né, são várias, né? Ele vai colocar aqui para vocês os pontos. O primeiro é a consagração, depois de todos os exercícios e preparatórios. O segundo, ele colocou aqui a coroinha da Santíssima Virgem, vamos já falar sobre isso. O uso das cadeias, o culto especial ao mistério da encarnação, a grande devoção pela Ave Maria, pelo Rosário, o Magnífica e o desprezo pelo mundo. Esses pontos que ele propõe, todos eles têm a ver com a devoção exterior. A consagração, essencialmente, não é exterior. A consagração ela é muito mais interior. Quando ele fala sobre, por exemplo, né, o uso da cadeia. A cadeia, essa corrente que nós levamos como consagrados, é a única coisa que ele pede lá no tratado inteiro, de uso externo, é a cadeia. Né? Nós falamos sobre o uso do véu, quando for ter no dia da missa, da celebração, mas não é obrigatório, é recomendado, a gente recomenda. Sobre o uso da medalha milagrosa e do escapulário, que eu também uso aqui,
também nós unimos a esse momento da consagração essas duas grandes devoções, do escapulário e da medalha milagrosa. Vai ter uma formação mais tarde, no outro momento, que nós vamos explicar exatamente a história da medalha milagrosa e do escapulário e por que que nós utilizamos junto desse momento da consagração, do ato da consagração, né? Então, essas atividades externas são necessárias? São. Lá no Evangelho tem uma passagem que Jesus fala assim: e vendo os homens, né, as vossas atitudes, glorifiquem a Deus. É importante termos atitudes externas, né, que motivem as pessoas a ver Deus e a louvar a Deus por isso, né? Mas a consagração, ela nos propõe uma mudança de dentro para fora, não é de fora para dentro. Às vezes as pessoas se consagram, aí passa a ter uma atitude externa muito bonita, roupas, né, muito modestas, usam cadeia de tudo que é jeito. Tem gente que até usa cadeia de forma muito exagerada, que eu não quero julgar, mas às vezes assim dá a entender que você quer aparecer, né? E por que que usa a cadeia? A cadeia é um símbolo que manifesta a minha escravidão de amor. A palavra escravo soa muito esquisito ainda hoje, né, para as pessoas, mas escravidão é uma pessoa que está ali sem liberdade, né? É uma pessoa que está numa situação de dependência integral. No mundo, resumindo isso, existem dois tipos de escravidão. Ou você é escravo dos seus pecados, dos seus vícios, porque é uma escravidão. A pessoa que é viciada no cigarro, por exemplo, ela não consegue se libertar do cigarro. Ela, ela aonde está, se vai para um evento, para uma festa, ela tem que ter o cigarro. Se ela não tiver o cigarro, ela começa a passar mal, não sei o quê. Essa escravidão tem mais a ver com o pecado do que com a virtude, né? Do mesmo jeito, tem outras tantas vícios, etc., que prova que nós somos escravos do pecado, né? Dos nossos vícios. A cadeia, ela vai falar, ela vai me lembrar que eu sou um escravo de amor. A minha escravidão foi porque eu quis ser escravo. Eu não fui obrigado a ser escravo. Eu quis dar a minha vida, as minhas condições humanas e espirituais a uma mulher, para que ela levasse tudo isso a Deus, a Nossa Senhora. E nós usamos essa cadeia para lembrar, né, lembrar da nossa condição. Às vezes é muito bom, porque às vezes você tá numa situação, e socialmente falando, com outras pessoas que de repente, sei lá, né, uma situação de provocação, de alguma coisa que você pode até errar estando com outras pessoas, num evento, sei lá, e quando você olha para o seu braço que vê a cadeia, você já se... Opa, eu sou escravo de Nossa Senhora, né? Eu sou consagrado a Nossa Senhora. Parece que isso te lembra. Seria muito bom que todo batizado tivesse alguma coisa que lembrasse o seu batismo, porque o povo esqueceu que é batizado, né? As pessoas não lembram disso. Que fez a primeira Eucaristia, por exemplo. Então, carregar alguma coisa no corpo, e São Luís ele fala sobre isso. Então, mas é uma devoção externa? É, mas eu tenho que ter muito respeito por isso. No dia da consagração, o padre abençoa a cadeia e nós passamos a usar essa cadeia como símbolo da nossa escravidão de amor. Tá? Ele fala sobre outra devoção externa, que é todo o processo de organização e preparação para a consagração, os encontros que você participa, que são esses que nós estamos aqui propondo, e várias outras coisas, né? O próprio ato da missa, da celebração, é um ato externo, tudo isso é externo, né? Quando falamos sobre a oração do Santo Terço, então, as minhas orações, aqui também a devoção ao Santo Rosário, isso aqui também é uma devoção externa, que eu tenho que manifestar, sem dúvida, né? O Magnífica, o grande louvor de Nossa Senhora, nos ensinando a viver a humildade, né? Na hora que Isabel diz assim, mas bendita és tu entre as mulheres,
bendito o fruto que vai nascer do teu ventre, né? De onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor. E enquanto Isabel enchia Nossa Senhora de louvores, ela naquele momento reconheceu que o louvor não é para ela, e ela disse logo em seguida: minha alma glorifica ao Senhor, o meu espírito exulta em alegria em Deus, meu Salvador. Ela não puxou nada para ela, ela não atribuiu louvor nenhum para ela. O Magnífica, ele é exatamente uma lição de humildade, de reconhecimento à grandeza e à divindade de Deus, né? E ela nos ensina que nós temos que assumir isso também. A oração do Magnífica, o louvor a Deus em detrimento do louvor a mim. Quando as pessoas me louvam, eu posso estar roubando a glória de Deus, porque a glória, o louvor das coisas que de repente eu faço, quem merece o reconhecimento é Deus. São Francisco ele dizia isso: só vós sois o bem. Então, se eu pratico o bem, é porque Deus está fazendo isso através de mim. Então, eu tenho que agradecer a Deus por essa condição, né? Então, ele fala também sobre a devoção às cadeias, já falei, o rosário, o magnífico, o desprezo do mundo, as coisas do mundo. Quando ele fala aqui sobre que é uma devoção externa, é porque eu também estou, de alguma forma, né, mostrando a minha repulsa aos vícios, aos pecados. A pessoa, você não anda mais no pagode, não sei de onde. É assim, não, eu gosto de festa, eu gosto de música, mas esse local aí, em específico, eu deixei de andar. Quando você fala isso, é porque você está dizendo assim, é porque aquele local, ele não me fazia bem. Aquele local tinha uma proposta muito mais, assim, de coisas erradas do que de coisas boas. Então, eu passei a não ir mais para aquele local. Então, é você desprezar coisas que vão te fazer mal, coisas do mundo que vão te fazer mal. Isso também é uma atitude externa de grande valor, né? A segunda parte desse capítulo, que é o segundo artigo do capítulo, ele vai fazer essa abordagem das devoções interiores, né? Aqui já estou resumindo o capítulo 8, mas ele todo vai versar sobre as devoções exteriores e interiores. E na devoção interior ele fala sobre as práticas particulares e interiores para aqueles que desejam viver e ser perfeitos, né? Que é fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Ou seja, né? Aqui é um convite a uma espiritualidade mariana, né? A proposta nossa, enquanto obra Refúgio de Maria, a gente assume essa espiritualidade mariana, é o esforço nosso de cada dia, fazer com que essa espiritualidade comece a transpirar na nossa vida. Nós buscamos, né, honrar a Deus, fazer uma divulgação intensa da pessoa de Jesus Cristo, levar Jesus às pessoas a partir de Maria. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, eu peço o auxílio de Nossa Senhora. Quando eu sou convidado para fazer um trabalho, eu convido Nossa Senhora para estar comigo. Quando eu estou com dúvida em alguma coisa, eu pergunto a Nossa Senhora. Então, quando eu vejo alguém falando coisas erradas ou contra Nossa Senhora e a Igreja, eu vou em defesa de Nossa Senhora e da Igreja, porque eu tenho que também defender. E essa proposta também me diz que eu tenho que, além disso tudo, eu tenho que entender que ser um consagrado é um convite. Você é convidado a trabalhar para Maria, a trabalhar para levar o reino de Jesus Cristo às pessoas numa realidade muito mais intensa, né? Fazer com que elas entendam o que é a grandiosidade que é a igreja, a grandiosidade que é o corpo místico de Cristo. Então, a devoção interior é muito, muito ligado à minha forma de vida, à minha oração, à minha espiritualidade, à minha prática.
e todo o apelo que eu faço a Nossa Senhora em cada momento de minha vida. Se vou fazer uma coisa, se vou para um trabalho, se, enfim, tudo que eu vou fazer, eu estou me comunicando com Nossa Senhora. E isso aos poucos vai tomando corpo e chega uma hora que você sente a presença muito intensa de Nossa Senhora no seu dia a dia, né? Então, é essa a intenção, é esse o objetivo de estarmos envolvidos com Maria, assim como Jesus esteve durante 30 anos da sua vida, né? Ele esteve próximo de Maria e ouvindo os conselhos de Maria, e ouvindo a opinião de Maria, ouvindo os conselhos e sendo acariciado e sendo confortado pela sua mãe, que é nossa mãe. Então, do mesmo jeito, nós buscamos viver essa filiação a Maria de forma intensa, a espiritualidade mariana, né? Vai ter uma outra formação que vamos entrar muito mais a fundo nesse quesito aqui agora, tá bom? Então, meus irmãos, os dois pontos, os dois capítulos, né, essencialmente, fazendo a pincelada nos dois, dá para entender vocês que não é complicado. São capítulos que na leitura é um pouco mais intensa, mas vocês vão entender claramente os 7 pontos, as 7 vantagens de você ser consagrado e vai entender exatamente o que é a devoção exterior e as devoções interiores e a importância de cada uma. Agradeço a Deus por esse momento e peço a Nossa Senhora agora que ela abençoe a cada um de nós que estamos nesse momento recebendo essas orientações e que ela nos ajude a viver, sobretudo viver esses ensinamentos, né? Peço à Virgem Maria, nossa mãe, que abençoe a mim e a vocês. Vamos rezar uma Ave Maria, agradecendo por esse momento de formação e pedindo que Jesus Cristo seja o nosso centro, seja o nosso objetivo, seja a nossa vida, né? Que a Eucaristia seja a nossa luz. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Jesus. Salve Maria, salve José. Um abraço a todos. Deus abençoe.